Olá, meu amigo, minha amiga. Nós estamos com mais um momento de reflexão no ar. Nós agradecemos que você tenha prestado atenção em nossa programação, em nosso canal também. Se você quer fazer essa gentileza, pode se inscrever no nosso canal, nós somos muito gratos a isso. Eu quero que você preste atenção na letra de uma música que eu quero compartilhar uns instantes com você. Há certos momentos na vida que a gente não compreende, porque tanta luta, tanta aflição. Quando vem a enfermidade e até separação, parece que a gente não vai resistir. Pois bem, essa letra, ela diz alguma coisa para você? Faz sentido você ouvir isso justamente nesse tempo da história no qual estamos vivendo aí nesses últimos dias? Eu penso que sim. Eu quero compartilhar com vocês uma história do apóstolo Paulo. Paulo foi um dos discípulos de Jesus, não dos apóstolos, mas um discípulo de Jesus, lá nos primórdios da cristandade. Paulo tem algumas coisas únicas dele. Ele foi transformado, por assim dizer, de perseguidor dos cristãos para talvez ou possivelmente o maior missionário de todos os tempos. Ele foi transformado de causador de sofrimentos na vida de muitos cristãos em alguém que sofreu por amor a Cristo e morreu por amor ao Evangelho. E segundo se sabe da história do cristianismo, enfim, da história, o Paulo deixou como seu último legado, seu último documento escrito, pelo menos é o que assim se pensa no âmbito da teologia, a segunda carta a Timóteo. E nessa carta tem alguns indicativos que mostram verdadeiramente que ali terminou a vida desse homem. E quando ele escreve essa carta, ele estava preso. Tem que esclarecer que ele não estava preso porque fez alguma coisa imoral ou alguma coisa condenável diante da lei dos homens, mas ele estava preso porque, digamos assim, naquele tempo, naquela cultura lá no Império Romano, o evangelho era algo proibido. Portanto, como ele era pregador do evangelho, ele acabou sofrendo várias vezes a prisão e ficou vários tempos na prisão. E desta última prisão, conforme eu relato em 2 Timóteo, Paulo não saiu mais vivo de lá. E eu quero destacar exatamente aquilo que a gente pode dizer assim, que é o final, o apagar das luzes, é o corredor da morte, por assim dizer, na vida desse homem. No verso 16 de 2 Timóteo, ele diz o seguinte: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. E aqui vemos esse homem que foi alguém que levou o evangelho para milhares de pessoas, vemos ele esquecido, abandonado, por que não dizer inclusive traído, onde ele ficou sozinho, na prisão, numa penitenciária, alguma coisa nada comparável, comparado com aquilo que temos de prisões em nossos dias, em nosso tempo. Talvez você também tenha alguma coisa de ser esquecido, ser abandonado, ter sido traído por pessoas próximas. Enfim, Paulo viveu e ele testemunhou isso, infelizmente. E no verso 17 nós temos aquilo que me chama muito a atenção na vida desse homem, quando ele diz: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse proclamada plenamente. Enquanto pessoas abandonam, enquanto pessoas traem, enquanto pessoas esquecem, sejam por quaisquer motivos, não vem ao caso aqui agora. Enquanto isso, o Paulo ele diz que no Senhor ele tem aquilo que ele não teve das pessoas. No Senhor ele teve o fortalecimento para continuar fazendo o seu trabalho missionário. E o que muito me chama a atenção nesse contexto
é que a situação externa da vida dele não mudou. Ele continuou preso. Pior, ele foi para a guilhotina possivelmente. Mas ele mesmo assim, ele diz, o Senhor permaneceu ao meu lado. Há um entendimento na cabeça de muitas pessoas, de muitos cristãos ou evangélicos, de que, e talvez isso possivelmente por influência até da teologia da prosperidade, de que quando Deus interfere na vida da gente tem que mudar tudo, tem que haver uma transformação e aquilo que era condenável precisa ter libertação, aquilo que era doença tem que ter cura. E não é o que vemos aqui no testemunho do apóstolo Paulo. Ele diz que Deus permaneceu ao lado dele, mas ele continuou preso. E depois ele viu a morte. Ou seja, confiar em Deus não significa que necessariamente as circunstâncias externas precisam mudar na vida da gente. Exatamente isso é o segredo da fé. Por quê? Porque nós cristãos não estamos apenas pensando em tempos melhores aqui onde nós estamos. Sim, se esses tempos vierem, excelente, ótimo. Mas confiar em Deus significa que Ele está comigo também em situações difíceis. Aliás, falando nisso, a gente tem de lembrar do Salmo 23, onde o rei Davi diz que Deus estava presente na vida dele também no vale de sombra e de morte. Ou seja, quando eu confio no Senhor, isso não é uma garantia de que todos os desníveis da vida vão desaparecer. Quando eu confio no Senhor, significa que Ele está comigo, sejam em quaisquer circunstâncias, mas Ele é fiel e Ele estará comigo ali. E eu quero dizer isso também pensando para dentro desse tempo. Talvez você está numa fase assim, meio que duvidando de Deus. Porque coronavírus, porque isso, porque aquilo, talvez você está no rol dos desempregados, eu não sei. Mas eu quero só dizer para ti que nos agarremos no Senhor, confiemos nele. A Bíblia não nos promete uma peregrinação tranquila por esse mundo. O que ela nos promete é uma jornada segura. Na medida em que caminhamos com o Senhor e confiamos nele, nós vamos chegar lá. Às vezes aos trancos e barrancos, sim, mas Ele é fiel e Ele vai caminhar conosco. Não desanime, meu querido, não desista. Paulo não desistiu. E é esse o testemunho, e é esse o legado que esse homem nos deixa, de que o Senhor está presente também lá dentro da penitenciária, na vida dele, estava presente ali. E Deus também está presente na tua e na minha situação, seja ela difícil ou fácil. Deus é fiel e Ele não nos abandona. Um abraço para você.